Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho aí com vocês? Hoje nós vamos apresentar um sistema de agendamento super poderoso, tá? É um sistema de agendamento por WhatsApp que conta com a funcionalidade de follow-up, que vai lembrar o seu cliente algumas horas antes que a reunião vai acontecer, né? Essa opção ela é muito importante porque nesse negócio de agendamento por WhatsApp, a taxa de cancelamento é muito alta e o cliente não vai simplesmente, né? E o profissional fica lá esperando, né? O sistema ele vai ser feito na plataforma NHN com a Evolution API, tudo conectado no Google Calendário, né? Muito simples aí de utilizar no dia a dia. E ele pode ser instalado numa clínica médica, clínica odontológica ou até numa clínica de estética aí, né? Eu vou te mostrar na prática como esse sistema funciona para você entender melhor, ok? Vamos lá? Bora pro vídeo? Então, para demonstrar agora na prática, como eu prometi aí no início do vídeo, nós vamos utilizar a seguinte metodologia, tá? Eu vou usar aqui meu WhatsApp pessoal conectado nessa plataforma, tá? Ele vai estar espelhado aqui na tela com esse aplicativo de espelhamento de tela. E aí a gente vai interagir com essa aplicação e ela vai retornar os dados que estão armazenados num banco de dados lá, né? É o Supabase, tá? Vou mostrar para vocês aqui. O Supabase, lá a gente tem a tabela de agendamentos, nós temos a tabela de profissionais aqui, ó. Você inclui os profissionais, os clientes vão ficar registrados aqui e os agendamentos aqui, tá? E quando a gente criar um agendamento, esse mesmo agendamento ele vai ser espelhado aqui no nosso Google Calendário, né? Repare que é possível ter várias agendas, tá? É possível ter 30 profissionais que o cliente vai selecionar no início aí, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que isso funciona. Nós vamos interagir com a plataforma, vou primeiro mandar um áudio, depois a gente manda texto. É possível, inclusive, reconhecer imagens, tá? Se o cliente mandar uma imagem de um recibo de pagamento, alguma coisa assim, a aplicação é capaz de entender, tá? Então eu vou começar aqui a interagir com a plataforma, vou mandar um áudio para eles, tá? Olá, quais os profissionais vocês têm disponíveis? Ó, repara que nesse ponto ele vai consultar o meu banco de dados lá, do Supabase, e ele vai trazer a lista de profissionais, né? Eu vou escolher, podem ser vários profissionais de diversas áreas, né? Tipo médicos, dentistas, tá? Ó, ele trouxe aqui, no caso aqui é um banco de dados de advogados, tá? Tem a doutora Ana Mendes, doutor Carlos Freitas, a doutora Fernanda, doutor João Silva, doutor Marcos Lima Rocha, tá? Eu vou perguntar pela agenda da doutora Ana Mendes, tá? Olá, a doutora Ana Mendes atende hoje? Repara que eu não falei que dia é hoje, tá? Ele tem que saber lá que dia é hoje. E aí ele vai dizer aqui que não, né? Que a gente não tem agenda no sábado. E ó, já respondeu. Hoje é sábado, dia 14 de junho de 2025, e a empresa não realiza atendimentos aos sábados. Portanto, a doutora Ana Mendes não atende hoje. Bom, aí eu vou pedir para... Ele está perguntando aqui se pode verificar para segunda-feira. E eu vou dizer que sim, né? Me confirma os horários que ela tem na segunda-feira. Pessoal, é uma aplicação realmente muito poderosa que você pode instalar aí na sua empresa, no seu consultório. Então, se você for desenvolvedor, você pode vender essa solução aí, tá? Vamos lá, vamos ver a resposta que ele vai dar. Ele já respondeu. Os horários disponíveis para atendimento com a doutora Ana Mendes na segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, são... Pronto, ele já colocou aqui os horários, ó. Eu vou informar aqui através de texto, tá? Para a gente ver como a aplicação ela é versátil até, tá? Gostaria de agendar às 10 horas. Estou dizendo que
Gostaria de agendar às 10 horas. Vamos ver aqui se ele vai agendar mesmo, né? Bom. Aí ele está pedindo um e-mail aqui, né? Para confirmar. Isso você pode dizer que não precisa, tá, gente? Foi uma configuração que eu coloquei aqui, mas você não precisa necessariamente pedir o e-mail para agendar, tá? Coloquei aqui o e-mail. Aí, quando ele confirmar o agendamento, eu vou mostrar para vocês no banco de dados que ele criou lá o agendamento e vou mostrar no Google Calendário, ó. Ele agendou aqui, tá? Nesse caso, você poderia criar lá no Google Calendário um disparo de um e-mail, né, para o cliente confirmar, ou até um disparo de um WhatsApp, tá? Mas na aplicação aqui, eu criei um follow-up nativo, em que você pode programar a mensagem que você quer e a pessoa pode cancelar lá na hora, né? Ela vai mandar mensagem lá 2 horas antes, 3 horas antes, e ele vai dizer, olha, não quero mais. Aí ele já vai dar baixa na agenda e já vai excluir o agendamento lá do Google Calendário, né? Então vamos mostrar aqui como é que ficou, ó. Vamos ver aqui, na segunda-feira, dia 16. Ó, ele agendou aí na segunda-feira, dia 16. O cliente João Silva, que sou eu que estou cadastrado lá, ó. Já criou aí, né? Tá, ele criou o agendamento. Vamos ver no banco de dados. Tá aqui o agendamento aqui, ó. Opa, apareceu agora. Tá aqui o agendamento, ó. E agora, gente, nós podemos fazer o follow-up, tá? O follow-up dessa consulta que foi agendada. Nós vamos executar lá o processo relativo ao follow-up. Vamos lá na nossa pasta, vamos lá no nosso follow-up, está aqui o follow-up. Aí o follow-up, ele dispara em tempos, né? Se eu executar ele aqui, ele não vai passar porque para hoje não tem nenhum agendamento, né? O agendamento é para segunda-feira, no caso aqui eu tenho um filtro, ó, que ele diz aqui os horários que é para ele agendar, né? Tá? Então se eu colocar aqui não igual, tá? Eu vou fazer só uma mudança aqui para poder disparar automaticamente. Ó, ele vai aumente, ó, vamos lá. Ó, ele já disparou aqui o WhatsApp, ó. Vou botar para vocês verem aí. Ó, ele disparou aqui a mensagem, ó. No caso, João é o nome que eu estou cadastrado. Ele está dizendo que estamos lhe aguardando hoje às 16 horas, porque eu simulei aqui o disparo do WhatsApp, né? E eu vou cancelar, tá? Eu vou cancelar, vou dizer que tive um problema e vou para ele remover lá esse agendamento. Olha, eu não vou poder ir, tá? Por favor, cancele esse agendamento. Antes de cancelar, só para confirmar, você deseja cancelar o agendamento com a doutora Ana Mendes no dia 16 de junho de 2025, às 10 horas, correto? Ok, correto. Pode cancelar. O agendamento com a doutora Ana Mendes no dia 16 de junho de 2025, às 10 horas, foi cancelado com sucesso. Se precisar de ajuda para reagendar ou qualquer outra coisa, estou à disposição. Então, gente, uma solução muito completa, né? Porque ele evita que o consultório tenha que ficar ligando para confirmar as ligações, a pessoa mesmo consegue cancelar lá online, né? Agora a gente vai verificar aqui que ele cancelou, ó. Não temos mais aqui o agendamento para o dia 16, ó. Não temos mais aqui esse agendamento. Lá no banco de dados também ele setou como cancelado. Podem ver aqui na coluna status que ele cancelou, ó. Quando ele cria uma nova, eu coloco o status como confirmado. E aí quando a pessoa cancela, ele fica aqui cancelado. Você ficou com o registro de tudo que foi cancelado. E lá no Google Calendário, como eu já mostrei, não tem mais o agendamento, né? Você pode filtrar aqui pelas agendas, né?
E lá no banco de dados de profissionais, você cadastra o profissional. Cada profissional ele tem os dados, tá? E tem um resumo, né? Um resumo o que é o profissional, ó, tá aqui. Porque se a pessoa perguntar, olha, eu quero um profissional que faça esse tipo de procedimento, esse tipo de trabalho. Então, pela descrição aqui, a IA vai conseguir sugerir aquele profissional, se a pessoa já não conhece, né? E nessa coluna nós temos o ID da agenda, tá? Perceba como é poderosa a aplicação, porque com o ID da agenda a gente pode cadastrar inúmeras agendas aqui, né? Cada agenda dessa ela tem um ID, né? É esse ID aqui da agenda. Então, a aplicação ela é muito poderosa, gente, e tem uma funcionalidade adicional, que seria aqui dentro das conversas que a gente registra. Eu mantenho uma coluna lá chamada sumário, tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Tá aqui o sumário, onde a gente consegue extrair informações dessa conversa, tipo, se a pessoa não gostou do profissional, se a pessoa não gostou dos horários disponíveis, se a pessoa tem algum detalhe em que a aplicação não conseguiu atender a pessoa, a gente pode criar lá dentro do nosso prompt para ele registrar aqui, para depois a gente programar um segundo follow-up, um terceiro follow-up, tentando entender o problema dessa pessoa e tentando aí finalizar a conversão, né? A conversão do nosso agendamento, tá ok? Então, gente, eu vou mostrar para vocês agora todas as tecnologias que nós utilizamos para criar esse sistema de agendamento. Você vai ver que é bem simples assim para você desenvolver aí. Basta algum conhecimento de NetN, né? Algumas coisas instaladas. E eu vou explicar para vocês tudo a partir de agora. Vamos lá? Pessoal, eu criei esse pequeno infográfico aqui para vocês terem uma visão geral do funcionamento da automação. Mas eu peço que vocês prestem bastante atenção, que se você entender esses 3 passos, você consegue instalar essa automação sem problema nenhum, tá? Você vai só depois coletando os detalhes, tá? Você entende de uma forma geral e depois você vai se aprofundando em cada detalhe, tá bom? A primeira coisa, nós vamos ter que ter um VPSzinho, um servidor virtual privado lá na Hostinger, tá? Na descrição desse vídeo nós temos um link lá que se você seguir, você vai ter 20% de desconto. Dentro desse VPS nós vamos instalar a Evolution API, vamos instalar o NetN, tá? Dentro do NetN nós vamos ter um fluxo principal e vários fluxos secundários que vão implementar todas as funcionalidades dessa automação, tá? Nós vamos precisar também de uma conta lá no ChatGPT, tá? E aí, gente, dentro do NetN nós vamos instalar um fluxo que chama MCP Server, tá? Esse MCP Server, ele vai implementar todas as funcionalidades de agendamento, de atualização dos dados do cliente, de cancelamento do agendamento, de atualização do agendamento, né? E de forma paralela, a gente tem aqui um fluxo que faz lá o follow-up, que eu mostrei para vocês, ele de forma simulada funcionando, tá? Então, depois que nosso MCP Server está conectado lá na Supabase, ó, tá vendo? Tanto o follow-up como o MCP Server, aí a gente vai implementar aqui outros fluxos, tá? São fluxos secundários que dependem aqui do MCP Server, tá? Nós temos o Tools MCP Custom, tá? Que ele faz a atualização do cliente. Quando o cliente não existe, ele cadastra. Ele atualiza o nome, o telefone, o e-mail do cliente lá no banco de dados. E nós temos o Tools Evento Google Calendário, que obviamente faz todos os agendamentos, né? Tudo aqui, as ordens aqui do nosso MCP, tá? Quando a gente pede para o MCP, ele já solicita lá o agendamento. E o agendamento ele ocorre lá no Google Calendário e também, como vocês puderam ver, também ele é cadastrado lá no Supabase, tá? O Supabase ele tanto integra os agendamentos como os dados do cliente também vem lá do Supabase e o follow-up, tá? Porque no follow-up a gente consegue
pegar os agendamentos que já foram feitos e aí a gente faz um lembrete lá para o cliente, olha, aqui hoje você tem aqui às 16 horas uma reunião aqui, uma consulta marcada com a doutora Ana Mendes, tá? Então, é através do banco de dados lá do Superbase que a gente sabe esses eventos, esses agendamentos que estão agendados, tá? Então aqui a gente tem a aplicação inteira funcionando com todos os fluxos, tá? Lembrando que você vai ter que ter uma continha lá na OpenAI, tá? Para você ter acesso, você vai ter que ter a senha, você vai ter que ter uma conta lá no Superbase também. No Superbase você consegue criar a conta gratuitamente. Lá no Google Calendário você também não tem custo nenhum, você consegue criar a conta lá. Somente na OpenAI, gente, que é preciso colocar um créditozinho lá, tá? Isso é bem barato, se você colocar lá $5, você consegue usar um mês, tá? Isso daí, dependendo do seu uso. E agora, gente, logo a seguir, eu vou mostrar para vocês o fluxo funcionando mais a fundo, tá? Eu vou abrir o console, que é um fluxo de testes do fluxo, que ele vem junto com a automação. Quando você baixa ela, ele vem um consolezinho de testes. Eu vou mostrar para vocês agora o console funcionando. Esse aqui, gente, é um dos fluxos que nós vamos receber lá dentro do pack, que quando você for baixar essa aplicação, que é o console, tá? O console é muito legal porque você consegue simular toda a aplicação rodando sem você ter que conectar no WhatsApp, né? Porque essa parte é um pouco mais trabalhosa, tem que conectar na Evolution e tal. Então aqui você pode refinar o funcionamento da sua automação de forma muito simples, né? Você clica aqui para abrir o chat, ó, ele vai abrir, a gente consegue simular aqui, vou dizer aqui, oi, boa tarde. Ele já vai responder aqui, nesse ponto aqui ele não recebe áudio, tá, gente? Isso aqui é só texto para a gente testar. Vou mostrar para vocês o funcionamento, tá? Observe que no começo da conversa ele pega os dados do cliente, tá? Ele pega nome, endereço e telefone, tá? O telefone ele já tem, porque ele está conversando com o cliente pelo WhatsApp, então ele já tem o telefone, né? Então, quando a pessoa fala, ele já cadastra um telefone, tá? Um cliente com aquele telefone. E nesse ponto aqui também, ele vai trazer todos os agendamentos do cliente, tá? Dentro dessa lista aqui, que no caso veio vazia, ó, ele vai trazer todos os agendamentos do cliente. Assim, a gente não precisa fazer uma segunda consulta em banco de dados. Quando a gente interagir com a automação, com o agente, ele já vai saber os dias agendados para poder cancelar o ID do agendamento e tudo, tá? Logo em seguida, a gente busca todos os profissionais, tá? A gente anexa a lista de profissionais já ao prompt inicial da aplicação, né? Então é muito fácil para ela dizer qual profissional que está disponível, o ID do profissional, o ID da agenda do profissional. Ela não vai precisar fazer uma segunda consulta, tá? Essa metodologia, ela só não funciona muito bem se você tiver aí 100, 200 profissionais, tá? Aí talvez o prompt fique muito grande. Mas dessa forma aqui, com 10, até com 20 profissionais, a gente consegue ter uma aplicação bastante rápida, né, e bem assertiva, né? Já está tudo incluído no prompt, não tem como ele inventar um profissional que não existe, tá? E depois a gente chama o nosso MCP Server, tá? Observa que você tem que ter a URL do MCP Server lá, ó. Tá aqui a URL do MCP Server. E o MCP Server é onde estão conectadas as ferramentas, tá? Nós temos a ferramenta de atualizar os clientes, de listar os slots, tá? Os slots, eles são os espaços de tempo disponíveis para cada profissional. Então, quando eu perguntei da doutora Ana Mendes, ele consultou somente os slots da doutora Ana Mendes através do ID lá da agenda dela, né? Ele chamou lá o nosso fluxo. Ele chamou logo o fluxo aqui, Tools New Google Calendar Superbase, aonde ele passa a função chamada slots, tá? E aí ele passa o nome o telefone do cliente, ele passa o ID do agendamento, que é esse aqui, e aí ele consegue recuperar os dados somente daquela agenda, né? Então ele é muito versátil, ele consegue trabalhar com vários profissionais ao mesmo tempo, né?
Quando ele vai criar um agendamento, ele chama aqui o new event, né? Ele chama lá o mesmo fluxo, ó, o mesmo Tools New Google Calendário, né? Ele só muda aqui a função, tá? A função agora é new, tá? Então lá nesse Tools New Google Calendário Superbase, ele tem um switch lá, né? Que ele filtra lá o fluxo, né? Ele tem várias rotas para esse fluxo e quando a gente manda uma função new, ele vai cadastrar aquele agendamento, ele verifica se está disponível e cadastra, senão ele vai dar um erro dizendo que não pode cadastrar naquele agendamento. Aqui ele lista os agendamentos do cliente, tá? Ele filtra também pelo nome do cliente, pelo e-mail, tá? Aqui ele apaga um evento, no caso lá o cancelamento. Observa que todas as ferramentas elas chamam o mesmo fluxo, ó, tá vendo? Ó? Quando você importar, é importante que você selecione novamente aqui, tá? É importante que você selecione novamente, porque ao importar ele perde a referência, tá? Então, às vezes ele fica dando que o fluxo não existe, tá? Só porque você não selecionou aqui novamente, tá? E observa aqui que a função vai para delete only, tá? Quer dizer, delete um agendamento, tá? E a gente tem aqui o update evento, que ele chama também o mesmo Tools New Google Calendário Superbase, mudando também só o update. Lembrando que você tem que resselecionar aqui para ele achar de novo a referência dentro do seu fluxo, tá? Então, dessa forma aí, gente, a aplicação ela funciona, tá? Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês verem, né? Eu vou dizer aqui, ó. Quais os horários da doutora Ana? Nossa, o meu teclado aqui tá para terça. Observa aí que ele vai chamar o MCP Server. Ó. Vai chamar o MCP Server e vai trazer os horários dela lá para terça-feira. Eu vou ampliar aqui para vocês conseguirem ver. Ele já vai trazer aí os horários do agendamento. Demorou um pouquinho mais do que eu achava que ia demorar, mas ele vai trazer. Aqui no log a gente já consegue acompanhar tudo que ele está fazendo, ó, tá vendo? Então quando dá erro, você vai ver por aqui aonde foi o erro, tá? Ele está consultando lá. Ó, observa que ele chamou ó, o list slots, tá vendo? Ele chamou correto. Aqui ele já deu a resposta ó, e o nosso agente já respondeu aqui, ó. Os horários disponíveis para atendimento da doutora Ana Mendes na terça-feira, 17 de junho de 2025 são. Aí ele deu os horários aqui. Eu vou fazer um agendamento, ó. Vou dizer que quero 17 horas. Ele vai pedir o e-mail, tá? Você pode mudar esse comportamento no fluxo. Lá no prompt do fluxo, tá? Você pode mudar esse comportamento para ele não pedir e-mail. Vamos esperar aqui o que ele vai fazer. Ó. Observa que ele está chamando aqui o MCP Client, ele chamou o List Slots, ele verificou se a agenda está disponível, ele disse que está disponível e tal, ele está pedindo o e-mail. Eu vou botar aqui, ó. E ele já vai fazer o agendamento. Ó. Vamos ver aqui onde é que ele está. Ele listou os slots de novo, né, para garantir que ninguém agendou enquanto você estava agendando. Alguém de forma paralela agendou primeiro que você, tá? Então ele verifica lá primeiro. Tá aí, ó, o agendamento foi confirmado para terça-feira. A gente pode ver aqui na agenda, ó, no dia 17, ó. Tá aqui o agendamento às 17 horas. Ó. Lá no banco de dados a gente tem aqui scheduling. Vamos ver aqui o agendamento.
Vou mostrar aqui. Quando todo mundo agendou com a doutora Ana Mendes aqui, ó. Vamos lá. Ó, confirmado, ó. Ele criou agora esse agendamento aqui, está aqui confirmado. Está aqui o ID do evento, tá? Está aqui o telefone da pessoa que agendou. E se eu quiser, gente, eu posso cancelar, né, esse agendamento. Nós vamos lá tentar cancelar, né? Vamos ver o que que ele vai dizer, ó. Vamos solicitar aqui que vai cancelar. O ideal seria de ter começado outra conversa aqui, né? Mas a gente já está aqui, eu não vou começar outra conversa não. Mas ele cancela, tá? Ele está pedindo um e-mail de novo para cancelar, tá? Tá aí o e-mail. Vamos ver se ele procede o cancelamento e eu já mostro para vocês lá no Google Calendário e no banco de dados como é que ele, ó, o agendamento da doutora Ana Mendes, dia 17 e tal, 17 foi cancelado com sucesso. Vamos ver lá, ó, não tem mais, ó, o agendamento, ó, dia 17, não temos mais o agendamento. No banco de dados, vamos ver se ele já refletiu aqui a alteração. Pronto, já alterou para cancelado, tá vendo? Ó? Alterou aqui para cancelado. E o sistema, ele funciona dessa forma, tá? Para você que é novo aí nessa área de automação com a inteligência artificial e NTN, eu vou fazer um pequeno overview aqui para você entender melhor, tá? O NTN é esse software aí em que você instala essas automações, tá? Quando você instala ele lá na sua VPS, você vai ter um endereço com um domínio e você vai entrar com a senha e você vai cair nessa tela, tá? Aí você vai importar várias automações para dentro do seu NTN, tá? No caso aqui eu criei uma pasta onde estão todas essas automações referentes a esse fluxo aí, tá? Você vai ter que importar todos eles, tá bom, gente? Muita atenção para o nome, tá? Quando você importa um fluxo do NTN, ele fica um nome genérico, tá? Eu vou criar aqui, ó. Eu vou importar aqui, ó, from file, ó. Vou fazer a importação aqui, vamos ver lá onde é que está. Fluxo, eu vou importar o fluxo principal, tá? Que é esse aqui do nomezão grande, ó. Vou aproveitar, pronto, importei. Ó, observa, gente, que ele ficou um nome lá, My Workflow, tá? Se você importar tudo e deixar esse nome My Workflow, vai ser impossível depois você conseguir entender o que é o que, tá? Então você não vai conseguir fazer os direcionamentos, né, as importações, né? Então eu recomendo que você bote o exato nome que está lá, tá? Pode tirar aqui essa palavra em export, que eu uso só para diferenciar aqui dos meus fluxos, tá? Então tá aqui, você já importou o fluxo principal, tá? Se você for começar por ele, tá, gente, que eu não recomendo, você vai ter que deixar ele ativo, tá? Aqui ativo. E você vai ter que copiar aqui a URL de produção lá para sua Evolution API, tá? Vamos lá na Evolution. Na Evolution você cria uma instância, eu vou criar uma instância aqui. Vou colocar minúsculo, tá? Pronto, eu criei uma instância teste. Aí você vai parear o seu WhatsApp nessa instância, tá? Você vai escanear esse QR Code como se fosse o WhatsApp web. E aí ele vai aparecer conectado aqui. Você vai em eventos, webhook. Aí você vai copiar lá a URL do seu webhook lá do NTN. Você vai habilitar aqui, tá? Deixa tudo desabilitado, por favor, tá, gente? Não habilita nada a não ser essa opção aqui, mensagens upsert, tá? Não é update, tá? É upsert. Aqui, salvou, pronto, tá? Alguma configuraçãozinha adicional, você pode dizer para ele rejeitar chamadas e ignorar grupos, ok? E aí o seu NTN já vai estar conectado na sua Evolution. Fora isso, gente, você vai ter que criar todas as credenciais, tá?
São inúmeras credenciais. Observe que quando você importar, eu vou até ampliar aqui para você ficar mais... Vai aparecer um monte de pontinho vermelho, tá, gente? Então essa automação ela não vai rodar até você criar aqui as credenciais do Redis, tá? Você vai ter que criar aqui as credenciais do Redis. Ele tem que ficar verdinho assim. Você vai ter que criar as credenciais da OpenAI, tá? As credenciais da OpenAI aqui, ó. Você vai ter que entrar lá na OpenAI, tá? Pegar a chave de API, tá bom? Colocar aqui. Na documentação eu deixo explicado como faz isso. Tá? Então, em todos os nós, você vai ter que colocar essas credenciais. Inclusive as credenciais do Supabase e tal. Você vai ter que criar lá uma conta no Supabase. Aí você vai criar a credencial aqui. Você vai trazer a URL do projeto e a chave secreta. E ele já vai conectar, tá? Aí lá no Supabase você vai ter que criar as tabelas, tá? Vou deixar também um script dentro do arquivo que você vai baixar, desse fluxo aqui, em que você vai conseguir criar lá todas as tabelas só copiando e colando lá o arquivo, tá? Uma coisa bem importante, gente, é que você precisa colocar aqui a URL do MCP Server, tá? Muita gente está errando isso aqui, ó. Tem que colocar aqui a URL do MCP Server. O MCP Server, ele está aqui, ó, MCP Server, tá? Ele tem que ficar ativo, tá? Senão ele não vai funcionar. Você copia essa URL aqui nesse ponto, ó. URL de produção, tá bom? Senão ele também não funciona, tá? Aqui do lado eu vou deixando aqui as dicas, tá? De como você procede aqui os ajustes, tá bom? Aqui tem um link para a comunidade, onde você vai ver lá muitos erros comuns, tá? Muitas matérias interessantes sobre a atualização do initn, você vai buscar aqui nessa URL. E uma coisa muito importante, gente, quando você importa esse fluxo, levando em consideração que você já importou todos os fluxos, tá? Depois que você importou tudo, colocou todas as credenciais em tudo, tá? Aí você vai aqui no seu MCP Server e aí você tem que resselecionar aqui esse ponto aqui, tá? Ele vai vir selecionado, mas quando você importa, pode ser que ele dê um erro aqui, workflow don't exist, tá? Quer dizer que ele não achou, é porque ele perdeu o ID, né? O ID do subfluxo, quando você importa, ele vai o ID da minha automação aqui, e aí na sua ele não vai encontrar, então você vai ter que aqui resselecionar aqui a ferramenta com o mesmo nome, por isso que é interessante você colocar todos os nomes iguais, senão você não vai encontrar, tá? Então você seleciona aqui, você faz isso com todas essas ferramentas, tá? Seleciona de novo, aí você salva aqui, é importante salvar, tá, gente? Se não salvar é meio que não fazer nada. Salvou e ele já vai estar conectado, tá? No follow-up, da mesma forma, tá? Observe que nos meus fluxos sempre eu coloco um nó config, tá? O nó config é onde você vai colocar, ó, aqui a chave da sua API, da sua Evolution API, a URL da Evolution API e o nome da instância, tá? Você encontra isso tudo aqui na instância que você criou. Tá aqui a chave, tá? A URL da sua Evolution é essa daqui, até aqui esse ponto, ó. Tá? O nome da instância é esse nomezinho aqui que está aqui. Não coloque o nome com espaço nem com acento, tá? Senão você vai ter problema na hora de copiar e colar. Tá? Então, com todos esses dados aqui, você já vai ter aqui o seu follow-up funcionando. E o resto, gente, aqui das credenciais, você vai precisar das credenciais do Google Map, do Google Calendário, tá? Também vou deixar aqui na documentação como você faz para baixar tudo isso, tá? Então, se você renomear tudo direitinho, colocar todas as credenciais, tá? Colocar as URLs, tanto da Evolution API como do seu MCP Server, basicamente isso não tem como dar errado, tá? Mas se acontecer algum erro, tá, gente? Não mande um e-mail dizendo deu erro, por favor. Você precisa, além de começar fazendo testes aqui pelo console, tá?
Quando alguma coisa der errado, você clica em cima da coisa que deu errado, aí você vai pegar o dado de entrada, o dado de saída, você tira o print e já você envia lá, tá? Que aí com a mensagem de erro que aparecer aqui, a gente já consegue te dizer qual é o erro, o que você tem que fazer para corrigir esse problema, tá bom? Então leia uma documentação, por favor, que está em anexo. A documentação ela é mais detalhada possível, tá? Qualquer coisa que você não entender, você pode me escrever um e-mail no suporte@alencar, ou então entrar lá na comunidade e ver lá nos erros frequentes lá que você vai conseguir colocar sua automação para funcionar. Pessoal, esse fluxo que eu preparei para vocês, ele veio bastante aprimorado, tá? A gente coletou bastante pedidos da comunidade e de usuários que comentaram, tá? A gente foi observando todos os pontos onde o fluxo anterior ele tinha alguns bugs, tá? Então aqui a gente implementou funcionalidades novas, como essa questão dele salvar o agendamento também no Supabase, tá? Porque ali na versão anterior, às vezes ele perdia o ID do agendamento e a gente não conseguia cancelar nem fazer update. Aí às vezes alucinava porque ela inventava um ID, tá? Agora nesse ponto não acontece mais isso, tá? O fluxo também ele foi atualizado para a nova versão do NetN. E gente, se você quiser baixar esse fluxo gratuitamente, é só entrar na comunidade, tá? Eu vou disponibilizar esse fluxo, mais outros 5 fluxos, todos com MCP. Você entra na comunidade, o link está aqui na descrição desse vídeo. E se você preferir somente comprar o fluxo, tá na descrição desse vídeo também. Tem um link para a nossa loja virtual, onde você escolhe lá o que você quer. E você baixa e consegue utilizar lá, ele vem com um PDF de instalação, tá? E logo aqui, gente, eu vou deixar aqui, para você que não entendeu nada, eu vou deixar um vídeo que é um mini curso sobre NetN, tá? Onde você vai conseguir pegar conceitos mais básicos e tal, para você chegar a criar uma automação complexa como essa daí, tá bom? Muito obrigado, fui!